Olá, amigos. Chegamos ao capítulo 10 do Evangelho de João, estamos quase no meio e vamos falar do Bom Pastor, é o capítulo 10. Eu vou começar a ler e hoje vamos ler só até ao meio do capítulo e depois, como costumamos fazer, fazemos um segundo vídeo. Então eu vou ler capítulo 10. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta do redil das ovelhas, mas só por outro lado, é ladrão e assaltante. O que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz e ele chama as suas ovelhas uma por uma e as conduz para fora. Tenho feito sair todas as que são suas, tendo feito sair todas as que são suas, caminha à frente delas e as ovelhas o seguem, pois conhecem a sua voz. Elas não seguirão um estranho, mas fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes apresentou essa parábola, eles, porém, não entenderam o sentido do que lhes dizia. Disse-lhes novamente Jesus: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo aproximar-se, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa, porque ele é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Devo conduzi-las também. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um só rebanho, um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou livremente. Tenho poder de entregá-la e poder de retomá-la. Este é o mandamento que recebi de meu Pai. Houve novamente uma cisão entre os judeus por causa dessas palavras. Muitos diziam: ele tem demónios, está delirando. Porque os escutais? Outros diziam: não são de endemoninhada estas palavras. Porventura o demónio pode abrir os olhos de um cego? Então aqui isto é muito rico, este texto. Fala do pastor. Jesus é o pastor. Ele conta uma parábola. Isto é muito importante, nós percebermos que as parábolas, às vezes, elas têm sempre um sentido geral, mas às vezes as pessoas tentam interpretar certos pormenores e tentam encontrar ali o significado metafórico que a coisa pode ter segundo o seu entendimento. As parábolas têm um sentido que é geral e nem sempre esses pormenores, por exemplo, aqui há a porta, ao redil, à ovelha. Jesus vai explicar que ele é o bom pastor. Ele é o pastor, mas ele também é a porta. Depende do sentido. Nas parábolas é mesmo assim. Nós temos que perceber o que é que Jesus está a querer dizer. Ele coloca aqui uma antítese que é: de um lado está o bom pastor, do outro lado está o mercenário. Quem é o mercenário? O mercenário é aquele que parece que é pastor, que aparenta ser pastor, mas não é. E depois há o lobo. O lobo é a figura do diabo. Mas o mercenário, ele segue, como Jesus já disse várias vezes, que eles eram filhos do diabo. Está aqui a dar uma conotação negativa aos líderes de Israel. Estão a perceber? Eles estavam sempre a ouvi-lo, a escutá-lo e nunca entendiam. Aqui também não entendiam o que é que Jesus estava a dizer. Mas quando ele fala dos mercenários, são aqueles líderes que se aproveitam do povo, mas não têm interesse no povo em si, apenas em si próprios. O mercenário é isso, não é? O mercenário procura o lucro próprio, está centrado em si mesmo e não nas ovelhas. E Jesus faz aqui esta antítese entre
o bom pastor e o mercenário. E depois há o lobo, que é a figura do diabo, que quer o matar, roubar e destruir. Claro que é uma característica do diabo, mas também daqueles que o servem. João 10:10, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E Jesus aqui está também no texto novamente a referir a sua morte. Ele dá a vida pelas ovelhas, está a repetir que ele dá a vida pelas ovelhas. Jesus está sempre a falar no objetivo da sua missão, que é morrer pelo povo. Tem aqui um pormenor interessante também, que ele diz que tem outras ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil, devo conduzi-las também, eles ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho. Jesus tinha vindo para o povo de Israel, mas é claro, como tinha sido feita a promessa a Abraão, não era só para o povo de Israel, nem o povo de Israel está acima dos outros povos da terra. Ainda hoje dizem que Israel é o povo eleito. Não! Israel foi o povo eleito para trazer ao mundo o Messias, mas os eleitos, o povo eleito, são aqueles que se converteram ao Messias. Neste momento, Israel não é povo eleito. Israel é um povo, que é uma nação, que serviu para trazer o Messias, mas agora ele tem que reconhecer o Messias. E graças a Deus que há muitos que têm reconhecido o Messias. Em Romanos 11 também diz que em Israel, no final, muitos também voltarão a ser enxertados. Espero que sejam muitos, embora falo do remanescente. Mas eu acredito que lá em Apocalipse fala dos 144 mil de todas as tribos, que estarão ali dentro do povo de Israel, aqueles também que se vão converter ao Messias. E cada vez mais se ouve falar destes judeus messiânicos que reconhecem o Messias. Então, estamos a sair um bocadinho do nosso tema, mas o importante é que este outro rebanho tem a ver com essas famílias, todas as famílias da terra, para haver um só rebanho. Jesus estava aqui a anunciar algo que depois o apóstolo Paulo pega e explica muito bem na carta aos Romanos e ao longo das suas cartas. Sobre a ovelha, a ovelha é uma figura do Filho de Deus que reconhece a voz do seu pastor e o segue. Jesus disse que as ovelhas o conhecem, como ele conhece o Pai. E o Pai conhece a Yeshua. Eu antigamente tinha uma coleção de ovelhas, agora já só tenho estas duas. Fazia coleção. E desfiz-me. Nestes últimos anos a ovelha adquiriu uma conotação negativa. Nós estamos a viver uma sociedade onde as pessoas são completamente acríticas, não questionam e vão atrás de qualquer voz, mas não é este tipo de ovelha. A ovelha que ouve o seu pastor, que conhece o seu pastor. Hoje em dia nós dizemos que as pessoas são ovelhas acéfalas que não pensam, porque vão atrás só da publicidade, da doutrinação, da propaganda e não vão conferir, não investigam, não criticam, não tentam encontrar o contraditório. Então, isto da ovelha tomou esta conotação muito negativa, mas aqui apresenta um outro conceito da ovelha. A ovelha que é fiel ao seu pastor, que lhe dá vida e vida com abundância. Faz-me lembrar o Salmo 23. Salmo 23 é muito bonito, vão ler. Também fala deste pastor que conduz a sua ovelha a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Então é bom ser ovelha assim, que ouve a voz do Pai, a voz do pastor. Mas que continuemos a pensar e a questionar e a ouvir, porque esta voz do pastor também nos guia à verdade e nos livra do erro. E os mercenários imitam a voz dos pastores, de modo que aproveitam-se das pessoas que não sabem melhor e não dedicam tempo a investigar. Então eu queria só dar aqui esta perspectiva e fiquem com este versículo que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Portanto, aquelas coisas que não são vida não vêm de Deus, vêm do outro lado.
do mercenário, do lobo, do ladrão, que são tudo, é tudo figura daquilo que vem do diabo ou dos seus servos. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância.